Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o terceiro vídeo da nossa série Oficina dos Sentimentos, um caminho para a espiritualidade. Nesse vídeo, que é o segundo do primeiro módulo chamado Potencialidades na Alma, veremos a vontade. No primeiro vimos uma abordagem do pensamento, à luz dos autores espíritas, tanto encarnados quanto desencarnados, e também vimos com um suporte acadêmico voltado para a convergência com o pensamento da doutrina espírita. Nessa oportunidade, nós vamos estudar o poder da vontade que o ser humano tem, o poder da vontade que parte do espírito imortal. Mas para começarmos o nosso vídeo, eu selecionei Jesus. Jesus, nosso modelo e guia, segundo a doutrina espírita. Nós vamos poder sentir que Jesus falou sim sobre o poder da vontade nos evangelhos. O pensamento de Jesus a respeito da vontade ficou sutilmente gravado, sutilmente elaborado no Evangelho de Mateus. Acompanhamos então o que Jesus tem a nos dizer a respeito da capacidade que o ser humano tem de decidir o seu próprio destino através do poder da vontade. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, se lhe abrirá. Maravilhosa a elucidação de Jesus. Mas será que tudo que nós pedimos a Deus Ele nos concede? O que Jesus quis dizer que se batêssemos na porta, ela se abriria? O que Jesus quis dizer não é que tudo que nós pedimos nós vamos conseguir, porque muitas vezes nós não precisamos ou não temos méritos evolutivos o suficiente. Muitas vezes o nosso orgulho nos deixa pensar que temos mérito já para galgar outros níveis de consciência. Mas podemos estar errados nessa autoavaliação onde falta o autoconhecimento. As portas às quais Jesus se refere são justamente a sintonia com a qual nós fazemos com as forças e com as pessoas, que fazemos diante das nossas circunstâncias que a vida nos oferece através do nosso livre-arbítrio. Jesus queria simplesmente enfatizar a lei de causa e efeito nesses versículos do Evangelho de Mateus. Tudo aquilo que nós sintonizamos é tudo aquilo no qual vai ser o nosso tesouro, pois, como dizia Jesus, onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração, ou vice-versa, como queiram. Bom, então, Jesus deu o primeiro pontapé dizendo que atraímos coisas semelhantes para nós. A nossa forma de pensar atrai circunstâncias adequadas a essa forma de pensar e também vai atrair encarnados e desencarnados semelhantes à nossa forma de pensar. Nós vamos então prosseguir com algumas perguntas pelas quais nós vamos adentrar no nosso vídeo de hoje, esse presente vídeo. Essas perguntas vão servir para que a gente possa entender qual é a nossa proposta ao falarmos da vontade à luz da doutrina espírita. Essas perguntas vão servir então já para iniciarmos a conceituação da vontade à luz da doutrina espírita, perpassando pela ciência acadêmica, como nós vamos ver daqui a pouco. Acompanhamos comigo. A vontade é a mesma coisa que o pensamento? Como a vontade expressa um pensamento específico? A força de vontade evolui? Como a vontade conduz o pensamento? Qual a relação entre pensamento, vontade e intenção? A vontade interfere em nossa saúde?
qual a relação entre vontade e fé? Qual a importância da vontade para o processo de autoconhecimento e reforma íntima? Então são questões bastante motivadoras que, a meu ver, nos levam já à primeira fase desse nosso vídeo, na qual nós vamos conceituar o que é a vontade à luz da doutrina espírita. E ninguém melhor para começarmos essas definições e esses conceitos do que o próprio Allan Kardec na Revista Espírita de 1868. A vontade não é um atributo especial do espírito, é o pensamento chegado a um certo grau de energia, é o pensamento transformado em força motriz. Então, nessa interessante afirmação de Allan Kardec, nós vemos então que a vontade é simplesmente uma transformação do pensamento que, elevado a um determinado nível de energia, e enfatizo aí a palavra energia, usada por Allan Kardec, talvez intuindo as descobertas de Albert Einstein na primeira metade do século XX, e dizendo que a vontade é o pensamento que se expande, que sai das profundezas, da profundidade da essência do espírito e alcança até o meio no qual ele vive, influencia todo o meio no qual ele vive. Vamos continuar nossa conceituação com Leon Denis. Vamos ver o que ele tem a dizer a respeito dessa potencialidade da alma. A vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da personalidade. Leon Denis, então, de uma forma muito brilhante, defende a tese de que a vontade é a faculdade soberana da alma, ou seja, o principal atributo do espírito, porque é ela que expande toda a capacidade que o espírito já conquistou através do processo evolutivo. E a essência da personalidade é o que marca a nossa individualidade, das nossas particularidades. É o que Jung iria chamar mais tarde de singularidade. Então, Leon Denis enfatiza a vontade como a principal potência ou potencialidade da alma, do espírito encarnado, mas também do espírito desencarnado, aquele que não está revestido por um corpo físico. Continuando essa nossa fase de definições e conceitos no vídeo, trouxe aqui um outro conceito muito interessante para a gente ver a respeito da vontade, com o espírito Emmanuel. Emmanuel, que no livro Pensamento e Vontade faz um belo e profundo estudo a respeito do tema. Vamos acompanhá-lo. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Emmanuel, ele faz então uma comparação, ele usa a metáfora de um escritório para expressar o poder da vontade. Ele põe a vontade, assim corroborando a ideia de Kardec e de Leon Denis, a meu ver, como a gestora da mente, como a gestora das nossas potencialidades mentais. Então, como nós podemos acompanhar, a vontade, ela orienta o desejo. De que forma ela orienta o desejo? Operando dentro de nós, forjando dentro de nós os nossos propósitos e as nossas aspirações, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que as profundezas da alma muitas vezes pede,
mas muitas vezes também é aquilo que nós deixamos que o meio dite para nós. É através desse desejo que nós vamos sendo estimulados através da lei de evolução para o trabalho. E aqui uso o trabalho não apenas como uma atividade remunerada, mas como qualquer preocupação útil, como está lá inscrito no Livro dos Espíritos. Mas a vontade também gerencia a inteligência. De que forma? Ela dilata os patrimônios da cultura. Nós aprendemos uma diferenciação muito importante, que uma coisa é você se informar, você ir ao encontro da informação. Outra coisa é você conhecer. Conhecer é você usar um método de utilização da informação. É você tornar aquela informação algo útil, algo importante para o seu processo evolutivo. A vontade também, ela gerencia o departamento da imaginação da nossa mente. Departamento, é claro, de forma metafórica, no qual nós vamos aprendendo a plantar as sementes do ideal na nossa vida. Quais são os nossos ideais? Isso faz parte do gerenciamento da vontade que aguça o nosso poder de imaginação. E ela também, a imaginação, ela vai desenvolvendo a nossa sensibilidade. A sensitividade é algo diferente da sensibilidade. A sensibilidade aqui, nessa abordagem, ela é o aprimoramento dos nossos sentidos do corpo físico a fim de que nós possamos atingir um dia a interexistência, ou seja, descobrirmos que nós somos espíritos imortais que vibramos em várias dimensões de energia mais ou menos densa. A vontade também gerencia a memória. A memória, para nós espíritas que acreditamos na reencarnação, ela é a súmula das experiências que nós já vivemos. Experiências que estão a nível consciente, subconsciente ou a nível inconsciente. Toda aquela bagagem que nós trazemos de outras vidas, de vidas anteriores, muitas vezes até recuadas, que nós não perdemos, mas que estão em formas de complexos energéticos dentro de nós, por assim dizer, e são acionadas de acordo com as experiências pelas quais nós passamos na vida. Então a memória, ela é imprescindível para que continuemos o nosso processo evolutivo. Bom, partindo desse princípio, agora nós vamos abordar a questão dos níveis de vontade. O psicólogo transpessoal Roberto Assagioli, o grande Roberto Assagioli, no livro O Ato da Vontade, ele divide a vontade em 4 níveis, por assim dizer. Primeiro é o nível da vontade forte. É o nível no qual nós descobrimos que nós somos senhores da nossa própria vontade, que realmente ela existe e que ela é a principal potencialidade, é o principal meio de ação para o ser humano. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é a vontade hábil. É esse estágio no qual nós vamos aprendendo a direcionar essa vontade que descobrimos que nós temos para o nosso próprio bem. Então, começamos aí, através de várias experiências no corpo físico, isso já dentro da abordagem espírita, a aperfeiçoarmos essa vontade para o autoconhecimento, para a autotransformação, para a reforma íntima, para a transformação moral, que são sinônimos. Então, o terceiro nível da vontade seria a boa vontade, onde nós já buscamos o bem para nós mesmos, o auto-amor, esse autodesenvolvimento, essa autodescoberta, e começamos a nos preocupar também com o bem-estar alheio. E por fim,
no último grau, seria a vontade transpessoal, a vontade que transcende qualquer compreensão humana, é a vontade que somente os espíritos superiores e puros possuem. É aquela vontade que Jesus deixou muito bem explicada nos evangelhos, ficou registrada nesses 4 evangelhos, chamada Reino dos Céus, ou Bem-aventurança, ou Felicidade Suprema. Buda também deixou-nos entrever que é o estágio de Nirvana, o estado de autodescoberta, onde nós não perdemos a nossa individualidade. Pelo contrário, somos senhores totais dela e somos capazes de abnegação extrema sem sermos omissos. Perdoarmos sem sermos convenientes com o erro de outrem. É a vontade chamada transpessoal, segundo Roberto Assagioli. Então, terminamos essa primeira fase de conceituação. Agora vamos para a segunda fase do nosso vídeo. O espírito André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, precisamente no capítulo 4, ele nos fala a respeito da matéria mental, que é o veículo da vontade. Essa matéria mental, que eu considero como sendo a própria manifestação do pensamento, segundo o espírito André Luiz, é formada por átomos espirituais, por partículas espirituais semelhantes às partículas que, em teoria, formam a matéria na nossa dimensão. Então, visto que a vontade ela é essa matéria mental transformada a determinado nível, capaz de se expandir, de ser uma força motriz, como dizia Kardec em 1868, ela tem funções. A vontade tem funções muito bem delimitadas, que nós vamos passar agora a fazer um resumo delas, daquilo que nós estudamos a respeito. Ela interage entre os nossos corpos, ao ponto até de ser o agente que leva a energia ao campo celular do nosso corpo físico, ou seja, é através do poder da vontade que nós temos a troca incessante de energia entre os corpos que possuímos. É através dessa vontade que a energia, aquela reserva energética que nós chamamos de duplo etérico, alguns chamam de corpo vital, não importa, é através desse poder da vontade que as nossas células vão ser abastecidas com essa reserva energética sutil, vinda desse aglomerado energético, desse campo energético chamado duplo etérico ou campo vital. Uma outra função é direcionar o pensamento do ser humano. Ou seja, como nós vimos com Roberto Assagioli, é dar um direcionamento inteligente através da intenção, que é a terceira potencialidade que nós vamos ver no vídeo seguinte, é esse. Impulsionar a intenção. Impulsionando a intenção, nós temos os nossos atos e as nossas palavras, e os nossos gestos e as nossas ações. E através desses atos, palavras e ações que vai ser gerada a lei de causa e efeito, ou karma, o qual nós conhecemos em vocabulário hinduísta ou esotérico. Uma outra função da vontade no ser humano é originar a fé, é despertar esse sagrado que há em nós. Mas não somente essa fé em algo superior a nós, é através também gerando essa fé em nós mesmos, essa autodescoberta das nossas próprias potencialidades. É essa certeza que nós somos capazes de sermos melhores. Essa certeza tirada das nossas profundezas, do nosso espírito imortal,
que nós somos capazes a chegar a níveis de consciência, o qual nós chamamos de felicidade ininterrupta, reino dos céus, nirvana, como queiram. E essa vontade também tem a função e o poder de transformar o determinismo da lei de causa e efeito. Notemos aí a diferença que existe entre fatalidade e determinismo. Fatalidade é algo que tem que acontecer independente do livre-arbítrio humano. Esse não é um conhecimento gerado pela doutrina espírita. O que nós temos é o determinismo diante das nossas ações, palavras e pensamentos. A partir do momento que nós pensamos, a partir do momento que nós agimos, que nós falamos algo, geramos a lei de causa e efeito, geramos os efeitos das causas, que são o pensamento e a linguagem, manifestando-se através das nossas ações. Mas isso, a qualquer momento, pode ser mudado através do livre-arbítrio. Não quer dizer que seja mudado de uma hora para outra, mas a qualquer momento nós somos senhores das mudanças da nossa vida, e isso é muito importante dizer. Então, em resumo, sem querer esgotar, logicamente, todas as funções que essa potencialidade da alma tem, as funções básicas da vontade que eu consegui entrever nessa pesquisa que fiz a respeito dessa potencialidade. Mas agora passemos a outro assunto importantíssimo para esse vídeo. Chegamos então à última fase do nosso vídeo sobre a vontade. O Espírito Joana de Ângeles, ela faz uma perfeita conexão da importância da vontade no processo de autoconhecimento ou reforma íntima. Acompanhemos. Somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-lo. Então, é um conhecimento muito importante que Joana de Ângeles nos traz, porque autoconhecimento não fica resumido apenas na vontade de se modificar. Reforma íntima não é apenas o desejo de ser alguém melhor, mas é também o processo pelo qual nós vamos estabelecer o quando e o como nós pretendemos fazer isso. Principalmente o como nós pretendemos fazer isso. Porque a reforma íntima, porque essa autotransformação ou transformação moral, ela não pode ser confundida com martírio. Nós não podemos nos autocondenarmos por aquilo que nós queremos ser e ainda não somos. Mas também nós não podemos nos omitir e mudarmos aquilo que nós precisarmos mudar dentro de nós. Então, Joana de Ângeles nos chama a atenção para o poder dessa vontade hábil, a qual Roberto Saggioli também, já em seu livro O Ato da Vontade, teve a oportunidade de nos mostrar. Então, visto isso, nós vamos terminar com o Livro dos Espíritos. Começamos com Jesus, agora vamos terminar com o Livro dos Espíritos. Acompanhamos então o pensamento dos Espíritos nas questões 909 e 911. É pura inspiração, é pura reflexão para todos nós que já estamos ávidos, que já estamos com muita vontade de realizar esse processo de autoconhecimento e de consequente reforma íntima. Vamos ver a maravilhosa lição e sugestão reflexiva que esses desencarnados, à luz do método de Kardec, nos proporcionam. Pergunta Kardec: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços
muito insignificante. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E prosseguindo o nosso raciocínio, na questão 911, ficou anotada a seguinte pergunta: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E eles respondem: há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê, não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Ficam aí as profundas reflexões que essas duas questões do Livro dos Espíritos nos sugerem. Será que realmente nós queremos da profundidade do nosso espírito, ou apenas é um jogo de palavras o qual nós damos uma satisfação hipócrita para a sociedade daquilo que realmente nós somos? Então, o Espírito André Luiz, para terminarmos esse raciocínio do Livro dos Espíritos, ele diz que ao longo dos séculos, através das experiências reencarnatórias e com as preparações no mundo espiritual para voltarmos nesse período que Allan Kardec chamou erraticidade, nós vamos aprendendo a transformar o nosso desejo de prazer instintivo, de sanar esses nossos instintos básicos que vêm da ancestralidade, da animalidade. Nós vamos aprendendo a transformar também o desejo de autodomínio, ou melhor, o desejo de dominar outras pessoas. Então, esse desejo de satisfazer o nosso próprio prazer, ele se transforma em prazer de conhecer para se melhorar e servir cada vez mais de forma desinteressada. E essa vontade de dominar as outras pessoas, no pensamento de André Luiz, se transforma em autodomínio. Então nós vemos uma depuração do nosso prazer, do egoísmo voraz até a preocupação em ajudarmos as outras pessoas a descobrirem aquilo que por mérito e aquilo que por experiência nós já conquistamos. E paramos de querer dominar a vida alheia. Quando descobrimos que nós só podemos dominar a uma consciência, que somos nós mesmos. Então, chegamos ao final desse vídeo, elaborando um pensamento sobre a vontade à luz da doutrina espírita, com alguns rabiscos também da ciência acadêmica nesse vídeo, representada por Roberto Assagioli, numa visão transpessoal da vontade. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no canal. Se você já é inscrito no canal, toque o sininho para que você receba os lançamentos do nosso canal Oficina de Espiritualidade. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Marcelo Furtado. Eu desejo para vocês muita paz, saúde e realizações.